Fala galera, beleza? Luiz aqui e o assunto hoje é Lamine Yamal. Jogador espanhol de 19 anos que desde os 16 é o craque do Barcelona e da seleção espanhola. Hoje eu quero falar sobre em qual prateleira Lamine Yamal está e em qual prateleira Lamine Yamal pode chegar. Lamine Yamal joga com frequência pelo Barcelona desde a temporada 22-23, onde ele tinha 16 anos. E a partir da temporada 23-24, ele é titular do time. E ele não é apenas titular, ele é o principal jogador do time, o craque do Barcelona. E também da seleção espanhola. Com 19 anos, ele já ganhou 3 campeonatos espanhóis, 3 La Ligas, uma Supercopa do Rei e uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Além disso, pela seleção espanhola, ele já ganhou uma Eurocopa e uma Copa do Mundo que ele acabou de ganhar. Os dois principais títulos que a seleção espanhola pode vencer, Lamine Yamal já venceu. E ele não apenas venceu esses títulos, ele foi protagonista, tanto do Barcelona quanto da seleção espanhola. Fez gols importantes, assistências, dribles, e ele é muito mais do que um jogador de número, de gols e de assistências. A gente vai falar mais sobre isso. Além disso, Lamine Yamal também já esteve muito perto de ganhar uma bola de ouro. Ele ficou em segundo quando Dembélé venceu a sua bola de ouro na última temporada. Então ele também já passou muito perto aí quando tinha 18 anos de já ter uma bola de ouro, o que é realmente impressionante, como tudo que envolve o nome de Lamine Yamal. A primeira coisa que eu quero falar sobre o Lamine Yamal é que ele é o melhor jogador mais jovem que eu já vi. Eu tenho 30 anos e nunca vi alguém tão bom, tão jovem. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo e nem Neymar, que muito provavelmente são os 3 melhores que eu vi a carreira inteira, eram tão bons com apenas 16 anos e tinham conquistado tanta coisa com 19 anos. Então é realmente assustador. Eu já ouvi dizer que tão bom assim e tão jovem, só Pelé, que obviamente eu não vi jogar. Mas é só pra gente ter aí a noção do quão alto é o potencial do jogador espanhol. Além de já ter conquistado muitos títulos, o Yamal não é um jogador apenas de números ou de conquistas. Ele também é aquele tipo de jogador apaixonante, aquele jogador que faz as crianças se apaixonarem pelo jogo, se apaixonarem pelo futebol. Um jogador que faz nós, adultos, ligarmos a TV só para ver ele jogar. Um jogador que tem como principal característica o drible e que dribla como poucos já driblaram na história do esporte. Então ele é realmente apaixonante e isso é muito importante pro esporte. Lamine Yamal, que também já se declarou várias vezes muito fã de Neymar, Já fez muitas publicações no seu Instagram com camiseta do Neymar, já passou férias com o Neymar recentemente, sempre se colocou como muito fã do Neymar, e é uma coisa totalmente compreensível, porque quando Lamine Yamal era criança, Neymar estava voando no Barcelona. E também as características dos jogadores são muito parecidas, É tão parecido que quando você vê vídeos dos dois, ali quando o Neymar estava no auge no Barcelona, é realmente impressionante a semelhança de como eles driblam, como conduzem, como utilizam o corpo. É realmente uma semelhança muito grande. E o Lamine Yamal ter um brasileiro como ídolo é realmente muito legal. Só que eu acho que o Lamine Yamal também precisa ter cuidado nesse fanatismo pelo Neymar. Eu acho que ele precisa usar as coisas negativas que o Neymar fez durante sua carreira, principalmente fora de campo, e usar como exemplo do que não fazer. Eu espero que ele deixe a idolatria pelo Neymar só para dentro do campo. Aí ele vai conseguir resultados muito melhores. Lamine Yamal, que também é um jogador muito irreverente, Ele se prova irreverente aí diversas vezes. Nessa Copa do Mundo mesmo ele fez isso com suas redes sociais, em muitas entrevistas onde foi perguntado se temia a França. Falou que não temia a França de forma alguma, que quem deveria temer a Espanha era a França. E a verdade é que ele falou e fez. Ele não jogou muito bem nessa Copa do Mundo, é verdade, mas vou falar mais sobre isso, mesmo sem jogar bem, eu acho que ele teve uma influência
gigante ali no jogo da Espanha. Eu acho que essa irreverência do Yamal que ele tem feito é algo positivo, porque eu ainda não vi ele passar do limite ou desrespeitar alguém fazendo essas atitudes. Então eu acho que até o momento é algo positivo, ele se torna um personagem ainda mais legal pro futebol. Além de ser um grandíssimo jogador, é um cara irreverente que dá assunto pra gente falar aqui, né? Então é um personagem realmente muito legal. Ele tem que sim tomar cuidado para não passar do limite. Acho que isso tem muito a ver com a idade dele, né? Ser um jovem talvez um pouco inconsequente, mas sim, é legal ele ter essa irreverência e é importante para ser um personagem pro futebol mundial. Falando especificamente sobre a Copa do Mundo dele, é verdade que ele não fez uma grande Copa, como eu já falei, só que precisamos colocar nessa avaliação que ele chegou voltando de lesão para a competição, não jogou o primeiro jogo e depois jogou e não jogou tão bem. Na final mesmo, fez uma final muito ruim, apesar de ter participado do lance do gol, que definiu o título para a Espanha. Mas a verdade é que ele não foi bem, só que mesmo ele não indo bem, eu tenho a opinião que ele influencia muito no jogo, preocupando os adversários, e além de preocupar os adversários só com a presença dele, ele também é um jogador que está sempre tentando, bem ou mal, errando ou acertando, ele continua tentando, o que é extremamente positivo, na minha opinião. E só dele fazer isso já tem uma influência muito grande, porque o adversário fica muito preocupado, porque sabe que ele pode resolver em um lance, mesmo não estando fazendo um grande jogo. Então, ele fez uma grande Copa? Não. Ele teve influência no jogo da Espanha? Na minha opinião, sim. Dito isso, todos esses detalhes sobre o Yamal, em qual prateleira ele se encontra hoje? Bom, a gente tem que analisar o contexto do futebol mundial hoje. A gente está num momento em que Neymar está para se aposentar, Messi também está para se aposentar, assim como Cristiano Ronaldo. Neymar e Messi, não sei mais qual é a ambição deles de continuar jogando. Cristiano Ronaldo aí tem uma meta clara, de fazer 1000 gols. Acredito que depois dos 1000 gols, ele deva sim ficar muito próximo de se aposentar. E o Messi e o Neymar ainda é um pouco indefinido, mas acho que também estão bem próximos da aposentadoria. Do auge, já não estão no auge há algum tempo, apesar da Copa excelente de Messi. Dito isso, o Lamine Yamal para mim está na primeira prateleira do futebol hoje. Ele tem 19 anos, tem todas as conquistas que já falamos, é um jogador apaixonante, então ele envolve muitas coisas e ele já conquistou. Então ele já chancelou o seu lugar aí na prateleira mais alta. Prateleira essa que, na minha opinião, hoje só tem Lamine Yamal, Mbappé e Haaland. Haaland vai ter mais dificuldade de se manter nessa prateleira porque ele é norueguês. É difícil a Noruega ganhar Copa do Mundo, né? É difícil até chegar perto de ganhar. Já Mbappé e Lamine já são campeões do mundo. Ambos foram campeões com 19 anos. E ambos continuam fazendo grandes coisas, né? Lamine acabou de ganhar, então ele já fez grandes coisas antes de ser campeão do mundo. E Mbappé, depois de ser campeão do mundo, continuou e muito provavelmente continuará fazendo grandes coisas. Então, resumindo, Lamine Yamal para mim está na primeira prateleira do futebol hoje. E em qual prateleira Lamine Yamal pode chegar? Bom, se ele já está na primeira prateleira do futebol atual, na história do futebol, eu acho que ele pode chegar entre a primeira e a segunda prateleira, considerando que na primeira prateleira está sozinho Pelé e na segunda ali tem Messi e talvez Cristiano Ronaldo, dependendo aí da sua análise. Então, se as coisas continuarem como estão, se o Barcelona conseguir se organizar mais, Lamine Yamal conseguir ganhar Champions, continuar ganhando La Liga, mas principalmente ganhar Champions, e a seleção da Espanha continuar ganhando Eurocopas e Copas do Mundo, o que não é nenhum absurdo, porque pensando em como as coisas estão hoje,
Eu acho, a minha expectativa é que a França e a Espanha continuem dominando o futebol de seleções, porque a França vem fazendo coisas boas já há muito tempo, chegou na final em 18 e ganhou, na final em 22 e na semi com um time muito forte em 26. Já a França vem com um time jovem e a Espanha, veio com um time jovem e coletivo para a Copa de 2026 e foi sagrado campeão com um futebol muito bonito de toque de bola e de posse. Apesar de muita gente achar um futebol chato, é verdade. Mas a verdade é que eu não vejo motivo para ter uma expectativa diferente dessa, de achar que França e Espanha continuarão dominando. Dito isso, Lamine Yamal vai continuar sendo o principal jogador da Espanha e deve conquistar ainda mais coisas. Então, se com 19 anos ele já tem Copa e Eurocopa, com 30, sabe-se lá quantas Copas, quantas Eurocopas e quantas Champions ele vai ter. E a partir daí, também tem o fato que ele não é um jogador de números, como já falei aqui. Então os números deles não devem se igualar a Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo, mas ele é outro tipo de jogador. Mas, vamos resumir aqui, ele tendo conquistas, muitos títulos de Copa, de Eurocopa e de Champions, além dos campeonatos nacionais na Espanha, vai ser muito difícil tirar ele desse nível aí de debate. Quem sabe ele não consiga ganhar 3 Copas, por exemplo. Aí a gente não vai colocar ele no debate com Pelé? Acho difícil. Então, ele tem sim potencial para chegar lá. É claro que é muito difícil, muitas coisas podem acontecer. O futebol não é ciência exata, não dá para prever nada, mas ele tem sim capacidade técnica e tempo, né, porque ele é muito jovem, para chegar lá. Ele pode sim passar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e quem sabe se igualar a Pelé aí a nível de conquistas. É claro que numa discussão com o Pelé envolve muito mais coisa, né? Pelé foi quase um cara que inaugurou e apresentou o futebol pro mundo. Então é um outro tipo de discussão. Mas a nível de conquistas, ele pode sim chegar nesse nível. Bom, essa é a minha opinião sobre o espanhol Lamine Yamal, fenômeno de apenas 19 anos do Barcelona e da seleção espanhola. Agora me conta aqui nos comentários o que você acha do jogador, se você acha que ele pode chegar nessa prateleira aí que eu falei, e em qual prateleira ele está hoje. Comenta aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e um abraço.